My love, you are the star of my sky. You shine so bright and guide me right. You are the dream that I always chase. You are the harmony that soothes my soul. My love, you are the fire of my passion. You burn so hot and ignite me. You are the adventure that I always seek. You are the rhythm that moves my body. My love, you are the everything. Olá, internautas! Boa tarde, estamos aqui nessa tarde de sexta-feira no escritório da doutora Maria Imaculada. Fique aqui no Baixio, bem na entrada do Baixio, e hoje nós vamos falar no quadro, o quadro do direito, Momento do Direito, aqui no nosso canal, no nosso programa Política com Visão. Doutora, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso programa. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutor. Mais uma vez é motivo de alegria participar do seu programa e hoje aqui no meu local de trabalho. Agradeço demais a atenção de todos. Muito bem. A doutora Imaculada, ela é uma jovem advogada e vamos aqui, é um bate-papo, não é nem uma entrevista, um bate-papo. Doutora, dê um resumo da sua história de vida, uma jovem advogada, como foi o desejo para o direito, como foi a sua carreira na área do direito, no curso de bacharel, no curso de direito. O desejo para o direito foi plantado na minha mente, no meu coração, como eu já falei, através de meu pai. Desde que eu comecei a estudar, ele sempre quis que eu enveredasse, por essa área. Então, eu fiz outros vestibulares, como acredito eu que qualquer vestibulando faz, Mas acabei ingressando no direito e me identifiquei na área. Me formei em 2020 e já com a OAB em mãos, final do ano de 2020, ingressei na advocacia. Muito bem. A doutora Maria Imaculada, ela trabalha na área, principalmente na área da família, na área previdenciária, e vamos começar aqui um assunto sobre direito da família. Tem muitas questões, muitas interrogações por parte das pessoas a respeito do direito da família. Doutora, primeiramente vamos falar sobre o divórcio. O que seria o divórcio? Aí muitos falam ainda que tem um desquite. É só explicar o desquite e o divórcio. Como pode ser esse divórcio? O divórcio é a separação formal de quem já esteve casado, ou de quem está casado e quer se separar. O divórcio ele pode ser de forma consensual ou litigioso. Consensual é quando há acordo entre as partes e pode também ser feito de forma extrajudicial ou judicial. Extrajudicial é quando não há filhos menores. Ele pode ser feito em cartório, quando os cônjuges já sabem como é que vão dividir os bens, se houver bens. E é bem tranquilo, feito de forma extrajudicial. E o divórcio, quando há filhos menores, ele tem necessariamente que ser através de uma ação judicial. Porque os direitos do menor, da criança ou adolescente, ele precisa ser resguardado pelo poder público, pelo poder judiciário, por mais que haja acordo entre os pais, em relação a bens, em relação à guarda, em relação à pensão, ele tem que passar por esse âmbito do judiciário. E o divórcio litigioso é quando um dos cônjuges ou ambos não está de acordo com a separação, ou não quer se separar, ou não tem acordo em relação à partilha de bens, dentre outros. Aí o litigioso ele também passa pela judiciária. Muito bem, estamos entrevistando aqui a doutora Maria Imaculada, no nosso Momento do Direito, aqui no canal Política com Visão. Doutora, nós falamos de início aqui sobre o desquite. Antigamente tinha um desquite, aí tinha que provar 2 anos que estava separado de corpos para ter a entrada no divórcio.
O divórcio é um contrato, né? Como fosse um contrato, findou o contrato, as partes não querem mais e rompem esse contrato que é o divórcio. E a senhora falou sobre o divórcio litigioso. Mas mesmo tendo litígio, o divórcio pode sair a separação, vamos supor, a pendência da pensão alimentícia, a pendência dos bens. Fica em terceiro plano, o divórcio sai imediatamente? O divórcio é meio que imediato, sim. E as pessoas não são obrigadas a ficarem casadas umas com as outras. Fica a pendência daquilo que ainda não foi resolvido, como o senhor bem citou, a questão dos bens, a questão guarda compartilhada. Da guarda. Temos até um caso desse assim. Divórcio resolvido e a pendência dessas outras coisas a serem resolvidas. Muito bem. Doutora, e sempre quando tem um divórcio, quando é um divórcio litigioso, quando tem crianças, como só falou aí, adolescentes, aí nós temos a parte da guarda. A maior dificuldade, a maior querela, o maior conflito que tem entre os pais é a guarda compartilhada. E eu só explicasse o que seria uma guarda compartilhada e uma guarda linear. Na jurisprudência, na doutrina, na lei, né, a prioridade é que seja estabelecida a guarda compartilhada, que é ambos os pais combinarem entre si a rotina da criança, dividirem horários de cada um passar com a criança, quem vai levar no colégio, quem vai buscar. É tudo meio que partilhado, parecido como se o casal ainda estivesse junto. É um acordo, né? É um acordo de convivência entre as partes para melhor cuidar da criança. A guarda unilateral ou a linear é quando um só exerce a guarda. A guarda fica ou com o pai ou com a mãe, por exemplo. E o outro tem sim direito à visitação, mas tudo com horário pré-determinado, é bem mais rigoroso, porque aquela criança ela vai ficar no poder de quem foi determinado sua guarda. E ela é uma exceção, né? Doutor, o que acontece quando o pai tem direito somente à guarda e a mãe não tem? O que acontece em muitos casos que essa guarda linear, só o pai ou só a mãe tem o direito de proteger a responsabilidade, mas também tem um motivo muito sério que a mãe pede a guarda compartilhada do filho. Qual seria um dos motivos? Como eu falei, a guarda linear ela é uma exceção e ela vem através de situações bem complicadas, como por exemplo o quadro de violência doméstica e familiar, por exemplo, ou então de uso de drogas, né? Uso de drogas, alcoólatra, está colocando a criança em ambientes indevidos, por exemplo, vai ao bar, leva a criança, não pode. Expor a criança em situações de risco, em situações de abandono, não prestar devida assistência médica e de educação, deixar a criança, por exemplo, muito tempo sem ir ao colégio, abandonada de todo jeito. Enfim, são situações bastante extremas que levam o Poder Judiciário a decretar a guarda unilateral. E um dos casos mais evidentes é na questão da violência doméstica e familiar. Muito bem, estamos entrevistando a doutora Maria Imaculada, aqui nesse momento do direito, no programa Político com Visão, falando sobre o direito da família. Doutora, nós sabemos que a família, construída pelo pai, pela mãe e pelos filhos, aí nós temos a família natural, que é o pai e a mãe. Aí quando esse pai e essa mãe perdem o direito de ter os seus filhos na sua responsabilidade, aí vai ter a família extensa, vai ter a família substituta. Eu queria que só explicasse o que seria a família natural, o que seria a família extensa, o que seria a família substituta, para que os internautas tivessem uma noção que quando uma criança está com a avó, está com a tia, e os pais perderam o poder, antigamente poder pátrio, a guarda, houve um motivo grave e justo que essa criança foi levada para a família extensa, e a doutora vai explicar o que seria a família natural, a extensa e a substituta. Fica à vontade, doutora. A família natural, como o senhor bem citou, é aquela família constituída por pai e mãe e filhos. E a família extensa... No caso também irmãos, né? Os filhos, né? O pai, a mãe e os filhos, que os filhos são irmãos. Porque assim, vamos supor,
Tem um pai, tem a mãe, tem um irmão que é maior e tem um adolescente. Aí se o pai e a mãe perdem ele da guarda, esse irmão vai ficar com outro irmão, né? Exatamente. Primeira família natural, né? Exatamente. Aí a família extensa é a família que vai para além do pai, a mãe e irmãos. É, por exemplo, avós, tios, até mesmo os primos. Ela é mais abrangente. Sai do contexto de família natural, vai para o contexto de família extensa, justamente nesses pontos que o senhor relatou. Em que o pai acaba perdendo a guarda, a mãe. Muito bem. Doutora, nós temos muitos casos ali em Palmeirinho, uma cidade que está sendo bem analisada, observada, sobre os diversos e amplos casos de retirada de crianças de risco, com de droga, vulnerabilidade, maus tratos. E quando não tem a família extensa, quando a família não quer resguardar essa criança, principalmente essa criança, elas estão sendo levadas para a casa de acolhimento. Como a senhora analisa uma mãe ou um pai que deixa com que seu filho saia do seu vínculo e tenha que passar por esse constrangimento de ir para uma casa de acolhimento? Como a senhora analisa como advogada esses casos dessas crianças que têm a retirada, essa ruptura de vínculo do meio familiar? É algo muito, muito drástico, um tanto quanto triste, mexe demais com o emocional da criança, porque assim, o pai e a mãe, eles agiram provavelmente de forma irresponsável, até chegar a esse ponto de perder a guarda do seu filho, ou até mesmo perder o poder familiar. E quem é mais atingido numa situação dessa, por mais que vá ter um amparo de um acolhimento por parte do município, do estado, ele saiu do seu seio familiar, saiu do seu convívio com o pai ou com a mãe. Houve a ruptura, né? Houve uma drástica ruptura. E a criança, devido a ela ser a parte mais vulnerável, ela tem carência de ver seu pai, de ver sua mãe, por mais, na ausência de uma melhor palavra, inconsequente que esse pai ou que essa mãe seja, a criança, ela sente naturalmente essa necessidade de estar próximo, de estar perto, e ela não entende muitas vezes que essa quebra, essa ruptura, seja para seu bem, né? Pode entender mais à frente ou pode não compreender. Enfim, é uma situação bastante delicada. Infelizmente, na nossa realidade, tem muitos pais e mães que não são pais e nem são mães de verdade, apenas colocaram no mundo de maneira inconsequente, não tá nem aí para seu filho, para sua filha. Ultimamente está muito crescente em estabelecimentos comerciais. A gente vê pais e mães nas calçadas colocando as crianças em risco, né? Em risco, pedindo ajuda, só de calcinha ou só de cueca. Isso é uma exposição muito grande para a criança, porque tanto tem pessoas de boa índole quanto tem pessoas de má índole, e ficam lá sentados colocando as crianças para pedirem, sem buscar melhores condições de vida, de um futuro para essas crianças, expondo em risco. Uma no chão, pequenininha, outra no colo, outra na barriga. É uma situação e talvez outra no pensamento já, né? É uma situação bastante delicada. De cortar coração. Muito bem. Doutora, nós passamos agora pelo momento do carnaval e, infelizmente, com certeza, pela estatística que nós temos no nosso país, muitas crianças virão daqui a um tempo sem os pais. Mulheres irresponsáveis, tiveram relações e tem a pensão, né, gravídica, né? Chama aqui a criança... Alimentos gravídicos. Explique para essas pessoas que, se por acaso vierem engravidar depois do carnaval, aí suspeitar quem é o pai, pode entrar com ação, doutor? Pode sim. Como é que funciona essa ação? A ação de alimentos gravídicos não precisa exatamente provar que aquela pessoa é o pai, né? Basta essa questão da suspeita. Só dizer, fulano é o pai. Tem até casos polêmicos de estava vendo como cantor, que pagou vários anos de pensão e depois descobriu que não era o pai. Fez o DNA, né? E esses alimentos, eles não podem ser reavidos, né? Paga. Não pode devolver. É mais ou menos assim, você que saiu no carnaval, aí você percebe que está grávida, eu fiquei só com fulano. Aí não precisa
provar agora que ele é o pai. Você entra com ação, procura um advogado, entra com ação de alimentos e proventos, ele vai arcar com a pensão, aí você vai passar 9 meses com esse bebê, aí quando o bebê nascer, vai o DNA, né, doutor? Pode fazer o DNA ainda na barriga, né? Pode. Mas a mãe também não é obrigada a aceitar. É como justamente o senhor falou, Continue. os alimentos gravídicos, eles são devidos à mulher que está grávida, que ela diz, tal pessoa é o pai, entra com ação, ele vai ter que assumir as despesas da gestação, em questão de alimentos, de consultas médicas, enfim, de tudo. Até essa criança nascer, porque gravídicos enquanto está grávida. A criança, sendo de fato seu filho ou sua filha, vai continuar com a pensão alimentícia. Gravídicas enquanto está grávida. E se daí, mais à frente, descobrir que não é o pai, enfim, daquela criança, Não pode devolver. não tem como reaver esses valores. Então a mãe não pode devolver se o filho não for dessa pessoa que ela está dizendo, suspeitando que é. Doutora, vamos lá. Existe aí um dizer popular, não, mas quando a minha filha fizer 18 anos, ela sai da pensão. Não é bem assim. Tem que entrar com ação. Da mesma forma que foi entrado com ação de proventos, tem ação de exoneração. Então explica para as pessoas que esse pai ou essa mãe que dá a pensão, porque mãe também dá a pensão. Ah, ficou com 18, sai. Como é o procedimento? Se ela fizer também uma faculdade, aí continua a pensão, então explique, doutor. A sua desobrigação de pagar a pensão, ela não se dá de maneira automática. Com 18 anos. Exatamente, com 18 anos. Completou 18 anos, automaticamente o pai ou a mãe está desobrigado. Não é exatamente assim. Se aquela pessoa que fez 18 anos não vai estudar, enfim, encerrou as coisas ali, as despesas, e o pai ou a mãe quiser parar de pagar a pensão, entra com essa ação de exoneração. Agora, se essa pessoa que acabou de completar 18 anos, mesmo assim o pai ou a mãe entrou com a ação de exoneração de pensão e essa pessoa está fazendo vestibular, está estudando, não tem como prover o seu sustento, ela vai impugnar essa ação de exoneração, vai provar que ainda precisa e o pai ou a mãe vai ser obrigado ainda a continuar fornecendo os proventos para que essa pessoa, por exemplo, termine seus estudos, passe no concurso, algo do tipo. Aí, a partir do momento que essa pessoa se formou, está estabilizada, aí entra novamente com essa ação de exoneração e o pai ou a mãe estará desobrigado. Mas de forma automática não é. Não é. Tanto é que se você, pai e mãe, seu filho completou 18 anos, parou de pagar, automaticamente esse filho pode entrar com a ação de execução. E você, se não pagar, pode ser preso. Muito bem. Então, entrevistando a doutora Maria Imaculada aqui no nosso quadro do Direito, aqui no Político com Visão. Doutora, a lei diz que ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Ninguém pode produzir prova contra si mesmo. Mas o exame de DNA, a mãe tem um filho, aí ela suspeita que fulano é o pai, ele é obrigado a fazer o DNA? Já que ele não pode produzir prova contra ele? Ele não é obrigado à questão do DNA, mas vai ficar subentendido. Com a ordem judicial, sim. Sim, com a ordem judicial, vai ficar subentendido que ele é o pai. Ele vai continuar. Se não quiser fazer o exame, dá sem entender que ele é o pai, aí continua o processo, ele vai ter Agora, se ele tem certeza que não é, ele se prontifica a fazer o exame para se desobrigar. Pronto, é lógico. Se alguém me acusa que eu sou o pai de uma criança, eu não quero fazer, é sinal que eu devo. Se eu não, pode fazer, que eu não sou, é sinal que eu estou isento. Então aí entra o juiz para determinar, enquanto você não fizer, você vai pagar. Pode ser também, né, feito assim pelo juiz, no magistrado. Sim. Enquanto você não fizer, você vai pagar a pensão. Porque consta como se fosse o pai. A mãe está apontando que aquela pessoa é o pai. Ele não fez prova para mostrar que não é. Uhum. Doutora, vamos lá. Divórcio e separação. Na visão da senhora, como advogada da família, aumentou o número de casamentos ou de divórcio, na sua visão? Existe mais casamento ou divórcio hoje na nossa realidade, na sua visão? Na nossa realidade atual, comparando com 30, 40 anos atrás,
né? Aumentou a questão do número de divórcios. Mas ainda hoje, sim, há muitos casamentos, há contratos de união estável, né? Que é uma modalidade, digamos que nova. Antigamente as pessoas só se juntavam. Doutora, só lembrando também que o divórcio passou a ser lei em 1977. Mas não tinha divórcio. Aí depois veio em 77 que veio o divórcio. As pessoas só se separavam de fato. De fato. Ia cada um morar numa casa diferente e, para a lei, continuavam casadas. Sim, a senhora falou dessa modalidade aí. E o pessoal, como a senhora falou, essa modalidade sem ser o casamento, união estável. Contrato de união estável, contrato de namoro. Tudo isso é, digamos que, modalidades novas, né? Pessoas que querem morar juntas, não querem casar, não querem praticar aquele ato formal do casamento, mas também não querem deixar a união ao léu, como diz o ditado. Aí fazem um contrato de união estável, determinando questão de bens. Isso é feito no cartório, extrajudicial? Extrajudicial. Extrajudicial. E... Extrajudicial, precisa no cartório. Né, extrajudicial no cartório, judicial através da justiça. Exatamente. E necessita de um advogado, né? Bem lembrado essa observação. Exatamente. E, como eu estava falando, comparando há 30, 40 anos, o número de divórcios aumentou. Exatamente também por essa questão da lei, né? E também porque a visão das pessoas está mudando, né? Antigamente se tinha muito que uma satisfação para a sociedade, né? Uma satisfação para a sociedade, para os pais. Mexeu com a minha filha, tem que casar. Exatamente. Né? Hoje em dia, ainda tem pessoas que pensam dessa forma, mas é um número menor. Menor, reduziu. Reduziu bastante. Muito bem. Entrevistando a doutora Maria Imaculada. Doutora, nós estamos aí nesse assunto aí de guarda compartilhada, casamento, de divórcio, de separação, de união estável. Aí vamos lá. Duas pessoas vivem um ano. Aí ela constrói bens. Ele já pode ter, numa separação, direito um do outro dos bens que foram proporcionados pela sua união? Geralmente são 2 anos, né? Estar juntos com ânimos de construir família. Uma união pública, que as pessoas saibam que vocês são marido e mulher, né? E a constituição dos bens, no caso de união estável, é regime de comunhão parcial de bens. É um regime que se estabelece meio que de forma automática. É o mais colocado na prática, né? Tanto no casamento civil quanto na união estável. Na união estável já é automático. Porque precisa do ato pré-nupcial, né? Para ser separação total de bens ou de partilha total. Aí, se não tiver no casamento civil, já vai para esse regime de forma automática, de comunhão parcial de bens. E na união estável, como não tem nada, é partilha de bens de forma automática. Como é a comunhão universal de bens? É tudo. Tudo. Tudo que foi havido antes, depois, durante. O povo é esclarecido o que é parcial, o que é universal, porque assim, vamos lá, explica aí passo a passo. A comunhão parcial é o seguinte: eu caso com a minha noiva, nós não temos nada, a gente constrói os bens. Numa separação, divide no meio. A comunhão, a doutora me corrige, na universal, doutora, como é que funciona a universal? Pega bens que vêm da família, né? Herança, explica aí. Na comunhão parcial, ela meio que é o padrão, né? Aí, os bens que serão partilhados pelo casal são aqueles bens constituídos, né? havidos, constituídos na relação, durante a constância da união estável, enquanto eles estão juntos. Aquilo que ambos tinham antes de herança da família, aquilo que ambos tinham antes de ficarem juntos não entra nessa comunhão. E bens que foram oriundos de herança. Eu já estou junto com fulano, o pai de fulano morreu, então eu vou ter direito àquilo quando um dia, se eu quiser me separar. Não, porque foram bens oriundos de herança. Mesmo que ele herde depois que você está com ele, né? São bens oriundos de herança. Só vai entrar na comunhão, em caso de separação, os bens que foram adquiridos enquanto casal. Muito bem. Doutora, e união de casal do mesmo sexo, como é que funciona? Mesmo jeito, casou, viveu junto? Dos regimes de bens, sim.
Exatamente, igual. Então, Estabelece. Porque são os regimes adotados pelo nosso ordenamento jurídico, né? aí não tem esse negócio de sexo, não. É o regime. É o regime. Comunhão parcial, 2 homens, 2 mulheres viveram juntos, se casaram no civil, ambos têm direito, ou comunhão universal, comunhão parcial, Exatamente. se constituir. Tem até aquela questão que é um entendimento novo do STF, Jurisprudência. da jurisprudência, que pessoas acima de 70 anos tinham que ter a separação universal de bens. Hoje em dia já está se entendendo que não é mais obrigatório Peraí, os 70 anos tinha que ter, a separação universal. Casar com uma pessoa a partir de 70 anos, aí não pode ter universal. aí agora já está entendendo que não precisa mais ter essa separação universal. Muito É bem. novo na jurisprudência. Muito bem. Doutora, a senhora falou de idade, 70. Muitos dizem o seguinte: minha mãe está velha, ela não assina nada, ela não tem direito de nada. Aí eu pergunto, vendo aquela parte do incapaz, semi-incapaz. Uma senhora de 80, 90, sendo lúcida, existe essa certificação? Existe essa certeza do filho dizer, ela não assina mais nada, quem resolve é a gente? Existe isso? Isso é doutora? algo bem comum de se escutar, né? Mas, Ela está caducando? não, a caducante já é outro. Não, já é outro que não tenha certificado por documento que ela é incapaz. Não existe um documento. Uma pessoa que está totalmente capaz, não importa a idade, ela pode tomar decisões no seu âmbito da vida civil. Só vende a casa se ela assinar. Só vende os terrenos se ela assinar. Exatamente. Se a pessoa estiver totalmente capaz, agora caso a pessoa tenha diagnósticos de Alzheimer ou Parkinson. coisas que façam com que percam o discernimento ou que comprometam esse discernimento, aí os filhos podem intervir. Fica com a tutela. A curatela Tutela dessa criança, pessoa, para poder os filhos, por exemplo, aquele filho que deve ter a curatela, tomar essas decisões. Mas só pelo fator idade não impede de você decidir. Única e exclusivamente pelo fator idade não impede. O que impede é a perda da sua consciência de tomar decisões que não vão lhe prejudicar, que não vão colocar em risco seus bens, seu patrimônio. E se atestado, ela ser incapaz. Né? Se atestado pelo exatamente. órgão responsável. Estamos entrevistando a doutora Maria Imaculada no Momento Direito aqui no Posto com Visão. Doutora, aqui no Baixio, essa região, quais são os casos mais comuns na área da família aqui, né, nessa região? Os casos mais comuns, ouso dizer o mais comum. É a questão de pensão. A questão de pensão. Eu prestei assistência juntamente com a doutora Priscila. Boa tarde, doutora Priscila. Boa tarde. Na assistência social aqui, né? E a demanda mais recorrente, toda semana que a gente ia, tinha 2, 3, 4 pessoas, questão de pensão. Questão de pensão, e é um fator muito complicado, porque a gente pede de imediato alimentos provisórios. Tem pai que se conscientiza. O provisório é antes da sentença. Né? Antes da sentença. Exatamente, porque a criança não pode estar passando necessidade. A gente provou que é filho, pede os alimentos provisórios e praticamente certeza imediata. Ser concedido. E a pessoa vai ser citada, intimada para os trâmites processuais, mas tem que ir pagando. Sim, doutor, continue. Tem que ir pagando até se findar, pelo aquele valor estabelecido de forma provisória. Se o juiz fixou 30% de maneira provisória, até ser resolvido o valor, se a porcentagem vai aumentar, vai diminuir, você tem que pagar 30% do salário mínimo. Se você diminuir R$1 por sua conta, você pode sofrer uma execução e ser preso. A única prisão civil que tem a falta de pagamento. Exatamente. O fator mais recorrente é esse. Tem pessoas, vou citar pais, né? Porque geralmente é contra os pais que a gente pleiteia essa ação de alimentos. Que foi determinado de maneira provisória X valor para tal dia e paga no dia que der certo. Pois eu, com muito gosto, executo os alimentos provisórios. Tenho uma ação de execução contra alimentos provisórios de pessoas que estão pagando fora da data. E vou bater lá no fórum, falo com o pessoal, peço para ser agilizada a situação.
Aí quando é intimado, aí pá. Tem um caso assim que tá tirando nosso juiz. Todo mês dá atraso, mas não é problema. Quer vencer a parte pelo cansaço? Pois não fez pelo cansaço, não. É porque a criança, a necessidade da criança, ela não espera. Em primeiro lugar, né? Exatamente. Se você estivesse com a mãe dessa criança, você não ia procurar trabalhar para manter a sua casa? Então não é porque você se separou, que você não está mais com a genitora, ou você não está mais com o genitor, que você está desobrigado de suprir as necessidades do seu filho. Seja no âmbito escolar, seja no âmbito da saúde, enfim. Muito bem, então estamos com a doutora Maria Imaculada no Momento do Direito aqui no nosso programa. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, e compartilha, tá bom? Aí no nosso programa, todo dia tem um vídeo diferente. Hoje, aqui no Momento do Direito, doutora Maria Imaculada, diretamente do Baixio. Doutora, muitos dizem assim, a mãe fala assim, não, eu não dei entrada porque ele não está trabalhando. Aí tem uma brecha na lei, e é lei, e se o pai não pode dar esse valor, dar essa pensão, aí vai para os pais dele, os avós da criança. Então como é que funciona? Avoendos. Como é que funciona? Então, proventos o quê? Avoendos. Proventos avoendos. Exatamente. Como é que funciona? Geralmente a pessoa vai entrar com ação contra o genitor. Ah, não está trabalhando, não tem serviço. Mas Ele a mãe é vai- aposentada. Ele vai provar que não tem condições, e não é porque ele não tem condições que a criança vai ficar desamparar. Aí você entra com a ação de alimentos avoendos, chamando para o processo, enfiou uma ação nova, os avós, né? É chamado litisconsórcio, quando é mais outra pessoa no processo. Mas também pode se envolver uma ação inicial, né? Junto à decisão, por exemplo, daquele outro, né? Que provou que não tem de fato condições, entra com a nova ação. Enfim, para que sejam fornecidos alimentos através dos avós paternos ou maternos, enfim, que se chama alimentos avoendos. Muito bem, doutora, é interessante que o filho está em casa, não quer trabalhar para não dar pensão. Aí a mãe tem a orientação da advogada, no caso a senhora da área da família, vão entrar com ação em desfavor do pai e da mãe, dos avós. No instante, a avó vai sair de casa e vai trabalhar e dar atenção para o filho. É acreditado, né? Se não se conscientiza de forma voluntária, vai ser de forma coercitiva. Quem não vai pelo amor, é pela dor, né? E a lei está aí para ser cumprida. De maneira coercitiva. Doutor, eu quero lhe agradecer esse momento desse bate-papo nessa área da família, direito da família, aqui no nosso canal. Fique à vontade com as suas considerações finais do nosso programa. Obrigado pela sua participação. Doutor. Eu que agradeço mais uma vez a sua atenção, a sua gentileza. Foi uma honra recebê-lo aqui no meu espaço de trabalho. Agradeço a oportunidade de fala do seu canal e quero dizer que estamos de portas abertas para o que precisar. Qual área você trabalha aqui, doutor? Atuo na área de direito previdenciário, direito de família, consumidor, civil, e estamos à disposição. Um forte abraço a todos. Doutor, só uma palhinha aqui. É comum a gente chegar no supermercado aí ter dois preços. A gente pega e informa para o gerente. Rapaz, tem dois preços. Aí ele vai querer que a gente pague o maior preço. Diga para os consumidores aí o direito que ele tem. Chega no mercantil, aí tem o mesmo mercadoria com dois preços. Diga aí, doutora. Eu vou dizer isso, citando um exemplo pessoal. Aí. Quando eu chego no supermercado, numa loja que eu vejo tal produto em promoção, o que eu faço? Uma foto. Eu tiro uma foto se eu vou comprar aquele produto e fico com minha foto guardada. Faço minhas compras, quando eu vou passar no caixa, tem estabelecimento que faz isso. Na prateleira está um preço, promoção para chamar a atenção do consumidor. Quando é passar no caixa, não existe, não está alterado. Tá outro. Eu fico lá observando. Tal produto estava R$30 na prateleira, 35, 32 no caixa. Eu digo, epa, tá aqui, ó, esse preço aqui. Porque às vezes a gente reclama e vai um lá trocar, vai um lá tirar. Estando lá, eu provo, né, que a advogada trabalha com pode entrar com ação? Pode sim. Constrangimento. E sem contar propaganda enganosa. Propaganda enganosa. E sem contar que você pode acionar o PROCON.
Aí tem que fazer o preço Já do estamos produto entrando em outro mais assunto, barato. mas tá bom. Vamos lá. Tem que fazer o preço do produto mais barato. Aquele que você divulgou que estava em oferta, que estava em promoção. Eu sempre faço a foto. Então, ó, cuidado você que tem. Vai assim, pega um objeto em promoção, uma mercadoria, tá R$10. Aí quando você vai pagar, lá o registro cobra 12. A promoção lá é propaganda enganosa, porque na registradora lá registrou 12. Então isso é crime, né, doutor? Quando você vê, exatamente, é crime. Quando você vê uma coisa assim, tiver que, sei lá, passar foto. Quando você for passar no caixa, tá lá um preço diferente a mais, se tiver Ei, doutor. Se tiver a mais, pode reivindicar que você está no seu direito. Muito bem. Então, vamos lá, falando aqui de consumidor. Acontece muito. Eu acho que esse mercantil, supermercado, vive dessa forma. Uma mercadoria está R$8,36. Ele tira 9. Tira 8,40. Não devolve os 4 centavos. E de 4 centavos, 3 centavos, ele só cobra mais. Sempre a mais. Sempre em perde 2 centavos. Se a mercadoria for R$5,86, eles só vão dar, se você der 6, vão dar 20 centavos. 20 centavos. Os Fica 4 centavos fica... Aí teve um dia que eu fui no supermercado, eu tava com R$5,90. A mercadoria é R$5,94. O cartão deixou passar. Tá faltando 4 centavos. Eu fiquei com raiva. Doutor, o que acontece se tem moeda de 1 centavo? Tem moeda circulando de 1 centavo. Por que esses supermercados, esses mercantis que existem, não dão o troco correto para o consumidor? Meio que já virou assim uma prática comum, né? As pessoas Só perdendo. Você deixa centavo. Esse centavo aí paga o salário do carro. Exatamente, porque no final do dia tem aquela questão de quebra de caixa. Exatamente. E nesse quebra de caixa vai juntando esses centavos. Se houver algum desfalque de alguma coisa na passagem do dinheiro, vai ser desse valor e isso se torna uma prática, infelizmente, muito comum. E o que o consumidor deve fazer, no meu caso, sempre eu deixo 3 centavos, 2 centavos, e nesse dia que eu estava faltando 4 centavos, o caixa falou que está faltando 4 centavos. O que eu poderia fazer? Infelizmente, nesse caso de como estava faltando, né, o senhor, enfim, pode fazer nada, porque eles não dão desconto. Eu posso exigir meus centavos? Exigir de volta aqueles que o senhor deixou, vai ter que provar, né? Não. Mas na hora que o senhor estiver comprando... Pronto, se a mercadoria for R$8,96, é para sobrar 24 centavos, não é isso? O senhor pode exigir e eles podem dar, digamos assim, os 25 centavos. Deu 1 centavo a mais, mas só... Exatamente. E outra coisa, puxando esse gancho aí que o senhor citou, tem certos estabelecimentos que não têm o hábito de dar troco pequeno. Por exemplo, 50 centavos, R$1. Aceita uma balinha? Uma balinha. Um chiclete. Você não é obrigado a aceitar. Não é obrigado. A obrigação dele é ter o troco. Isso. Não é obrigado a você aceitar uma bala, um doce, alguma coisa que seja em relação a seu troco. Doutor, o que eu vejo aqui na região é que dificilmente os usuários, a população sabe que existe o direito consumidor. Eles são consumidores e não sabem que eles têm direito a direitos. Então está aqui um advogado na área do direito consumidor, né, qualquer problema, você comprou uma mercadoria, aí ela deu problema, está na garantia. Aí você leva para a autorizada, não tem autorizada por aqui, procura quem? Advogado do consumidor. Exatamente. Essa queda de energia, doutora, você está com a televisão nova, pá, caiu a energia, queimou. Consumidor também? Sim. Você vai... Olha, você que esteve lá em Palmeirinho, não sei se caiu aqui, 3 dias de escuridão em Palmeirinho, fizemos uma matéria, 3 dias de escuridão, tá aqui a doutora. Queimou o objeto, teve prejuízo, procura a doutora Maria. Exatamente. Aqui, você tem responsabilização da fornecedora de energia, né? Do som. Para poder você não ficar no prejuízo. Seu dano, sua perca do seu objeto foi derivado da queda de energia, chama um técnico, aquele que emite o laudo, constatar que o problema queima, ou o conserto, né, danificou, você mandou consertar. Foi derivado da queda de energia. Se a Enel não se responsabilizar, porque muitas vezes elas não se responsabilizam de maneira administrativa, procura a via judicial, você vai
requerer danos morais, uns danos materiais, por causa desse dano. Seja ele a queima ou danificou e consertou. Muito bem, estamos entrevistando a doutora Maria Imaculada, aqui na Direito da Família e também do consumidor. No próximo consumidor, eu quero lembrar aos moradores de Palmirim, especificamente, que houve, esses dias, uma audiência pública sobre o caso da Enel, ela quer de energia. Crianças ficaram no escuro, doutora. Pessoas doentes ficaram no escuro, foi noite de terror em Palmirim. Lembrando que o hospital lá não tem gerador, os pacientes ficaram ali à mercê das trevas. Nós fizemos uma reportagem na rua e o efeito foi que, reunido lá com o promotor, essa audiência pública, né? É uma coisa grave, né? A Enel cai a energia, não tem energia, mas a conta vem altíssima. A Enel burla muito os direitos do consumidor. Doutora, e vamos supor que faltaram 3 dias de energia na nossa cidade e o papel vem integral. Eu posso reaver esse valor proporcional para ser descontado no meu papel de energia? É para ser descontado, sim, até porque você não pediu. E se seja direito consumidor, como a doutora Maria Imaculada. Isso gera enriquecimento ilícito por parte da empresa fornecedora de energia, por parte da Enel. Pronto. Porque ela não pode cobrar, consequentemente não pode receber um valor que não foi prestado. Mesma coisa é a água. Faltando água lá no bairro São Luís, lá em Palmirim. Os moradores acionaram a nossa reportagem, nós fomos lá, sem água, mas a conta vem integral. Isso também é crime, né, doutor? É sim. A prestador de serviço não prestar o serviço, mas quando for no final do mês, cobrar o valor integral, não é isso? Exatamente, até porque a água e a energia são serviços essenciais, né? Essa falha, quando há queda, quando há interrupção do fornecimento de água, deve ser solucionado o mais rápido possível. Não pode passar muito tempo, porque é considerado serviço essencial, mas apesar de ser um serviço essencial, você só tem que pagar aquele que consome. Muito bem, estamos chegando no final do nosso programa, do nosso entrevista de hoje, esse bate-papo com a doutora Maria Imaculada. Direito consumidor, você aí que teve seu objeto aí danificado, procure Direito Consumidor com a doutora Maria Imaculada. Direito bancário, aqueles que envolvem aquelas taxas abusivas de banco. Pessoas que só têm a conta, por exemplo, né? Para receber o benefício. Meu dinheiro sumiu. Procure a doutora Imaculada, né, doutora? Tem dinheiro a mais na conta. Fizeram um empréstimo no lugar de sacar, caiu na minha conta. Pronto. Também. Sim, doutora, mas é o seguinte. Existe um risco muito grande, uma coisa está puxando a outra. Eu chegar na minha conta e ter um dinheiro que não é meu. Se eu me apropriar, o que pode acontecer comigo? Às vezes acontece de um lançamento errado, um estorno errado, aí você pega o saldo, rapaz, entrou aqui R$500, eu vou, pá. O que acontece? Uma pessoa pegar um dinheiro sem ser dele e caiu na conta dele. O banco vai atrás dele? Exatamente. Você deixa acontecer, né? Conheço pessoas que já aconteceram isso. Chegar para sacar o pagamento da aposentadoria, por exemplo, tem um valor assim gigantesco. A dica é não saque, não mexa. Saque é seu. Apropriação indébita. Enfim, você vai ser, no lugar de você ser vítima, você vai acabar sendo autor, né, de algum delito. Muito bem. A orientação é não sacar, é procurar um advogado para lhe orientar, porque muitas vezes a pessoa pode entrar em contato com o banco, o seu celular pode estar clonado, eles podem dizer, não, pague esse boleto que eu vou receber, e no fim, não ser para aquele banco que causou o empréstimo de maneira indevida, ser algum golpe, né? Enfim, então, doutora, não mexer. Então, se alguém sente lesado em relação um empréstimo, vamos supor, essa é a loja de empréstimo. Eu chego lá, assino um contrato, aí alguém renova por mim. Aí o empréstimo foi renovado por mim, não, pela renovação automática, sem ter a minha autorização. Não pode. Mas isso acontece muito, né? Acontece demais, mas não pode. Eu não pedi, renovação automática do empréstimo não pode. Se acontecer, ação judicial, dano moral e material. Doutor, o que se deve fazer? Presta atenção, uma pessoa de idade vai fazer um empréstimo e aquelas letrinhas do contrato bem pequenininha, a pessoa chega, assina aqui. A senhora nem lê, a família nem entende,
aí assina e tem cláusulas aí que coloca a pessoa em pendência por resto da vida com o banco. Cláusulas abusivas. Isso é grave. O que os bancos deveriam fazer para poder ter um processo de lisura, assim, de você poder entender? Porque você chega no banco para pegar algum empréstimo, chega aquele Já contrato. tem contrato pronto. Não tem quem explique, olha, essa cláusula é assim, né? Eu peguei R$2.000 no Bradesco, eu paguei 6 mil. 6 mil, eu fiz as contas, 6 mil não, 4.500. Então quer dizer, eu leio tudo, mas eu fiz bem dizer consciente, mas os juros abusivos. Imagina uma pessoa que faz um empréstimo a longo prazo e tem renovação, isso é prejuízo para o consumidor, né? Exatamente. O conselho que a gente dá é quando você for fazer alguma contratação em banco, empresa, enfim, leve alguém que entenda, que possa ler, alguém de sua confiança, que possa explicar. Mas se isso não for possível e você tenha a consciência, a certeza de que você está pagando além daquilo que se deve ou que já deveria ter encerrado, mas não encerrou, procure um advogado, leve essa cópia de contrato que você tem, que ele irá analisar e ver qual a melhor solução do seu caso. Muito bem. Doutora, como acontece, o que devemos fazer, no caso como consumidor, quando nós recebemos uma cobrança indevida de uma fatura, de um boleto do banco? Só esse boleto, essa cobrança, eu posso dar entrada com ação por danos morais ou eu tenho que esperar meu nome entrar no Serasa para me ter esse respaldo? Só com a cobrança indevida já pode, porque você passou por um constrangimento. E esse constrangimento é agravado a partir do momento que seu nome é negativado. Você não precisa aguardar seu nome ser negativado, mas caso ele já tenha sido... É um agravante, né? É um agravante. Então, cobrança indevida, pega a prova material, procura um advogado, dê entrada na ação por danos morais, constrangimento, você vai ter seus direitos garantidos e vai ter que o indenizar. Se ir para o SPC Serasa, pior ainda. Doutora, fica com as suas considerações finais, o assunto foi bom, entramos um assunto outro. Uma coisa puxou a outra. Fica à vontade com as suas considerações finais. Mais uma vez. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de fala aqui no seu programa, que é de extrema importância para a sociedade, tanto de Palmirim quanto das cidades circunvizinhas, que eu tenho ciência que o programa atinge outras cidades, trazendo sempre informação de forma clara, de forma consciente e responsável. Isso é de maneira muito importante, tanto para jovens, adolescentes, idosos, que o senhor sempre tem essa preocupação de abranger esse público, né, trazendo informações para melhor proporcionar uma qualidade de vida, uma convivência em sociedade. Isso é de extrema importância. Deixo aqui meus parabéns pelo seu trabalho e mais uma vez agradeço a oportunidade. Muito bem, lembrando que a doutora Maria Imaculada vai trazer uns vídeos para o nosso canal sobre direito do consumidor, previdenciário, financeiro, no caso de banco, essas questões de banco, né? Direito da família. Então fique atento aí. Por enquanto, não ficar suado. Um abraço para todos. Dá um tchau lá, doutora. You are the reason I wake up every day. You are the melody that fills my heart. My love, you are the star of my sky.